Com texto e voz do jornalista Aurélio Paiva, fiquem com Luiz Gama, o ex-escravo, poeta, jornalista, maçom e patrono da abolição da escravatura no Brasil. Sejam muito bem-vindos. Só avisar os irmãos, com base na Lei Geral de Proteção de Dados, que essa reunião está sendo gravada. Perfeito. Bem, irmãos, a gente falar do Luiz Gama, né? Especialmente no período da lei do ventre livre, é uma coisa fantástica. Luiz Gama é muito interessante, ele nasceu em 21 de junho de 1930, 21 de junho, dia do santo chamado São Luís Gonzaga, que é o padroeiro dos estudantes. E por que é interessante ele ter nascido no dia do padroeiro dos estudantes? Porque tudo o que ele sempre quis na vida, tudo que Luiz Gama sempre quis na vida, foi estudar. E praticamente tudo que ele estudou, ele teve que aprender sozinho. Ele foi do tipo daqueles gênios como Etienne Lavoisier, como Shakespeare, Benjamin Franklin, como ele foi advogado, ou rábula, digamos assim, né? Ele foi tão rábula quanto Abraham Lincoln, que era lenhador e nunca conseguiu estudar efetivamente numa faculdade de Direito, né? Assim como Thomas Edison nunca conseguiu uma faculdade de Engenharia Elétrica. Mas não foi que Luiz Gama não procurou, é que ele não teve a chance. Porque ele foi o único intelectual negro abolicionista que foi escravo. Nenhum outro, se vocês pegarem José do Patrocínio, qualquer intelectual negro que tenha participado do processo abolicionista, apenas Luiz Gama conheceu a escravidão. Ele, na verdade, nasceu livre, filho de uma mãe negra livre, com um pai descendente de fidalgo mais falido. E o pai, depois de gastar a fortuna da tia, isso em Salvador, na Bahia, onde Luiz Gama nasceu, ele simplesmente vendeu o próprio filho, Luiz Gama, como escravo para um mercador de escravo de São Paulo, que estava na Bahia. Levado para São Paulo, com 10 anos de idade, Luiz Gama era muito sapeca e muito indolente para ser escravo, digamos assim, era o termo que se usava na época. E o fazendeiro não conseguiu vendê-lo, levou para a fazenda, onde Luiz Gama exercia principalmente as funções de sapateiro e de alfaiate. Aos 17 anos, esse fazendeiro recebeu um parente para se alojar na casa dele e estudar na Faculdade de Direito de São Paulo, né? Na época conhecida como a Faculdade do Lago de São Francisco, que é a Universidade de Direito, Faculdade de Direito da USP hoje, né? E Luiz Gama tinha 17 anos, em apenas um ano, na convivência com esse jovem, que começou a alfabetizá-lo, Luiz Gama se alfabetizou. Ele aprendeu a ler e a escrever, ele aprendeu a gramática, ele aprendeu literatura, ele simplesmente era genial. E Luiz Gama descobriu uma coisa quando ele fez 18 anos, nesse um ano, que ele era livre, que ele não podia estar sendo escravo, porque ele não era filho de escravo. Ele era negro, mas a mãe dele era livre, o pai dele não era escravo. E ele fugiu da fazenda e conseguiu, ele se defendendo, ser reconhecido em São Paulo como um homem livre, a partir de um ano de estudo. De imediato, ele descobriu que havia a Universidade de Direito do Lago de São Francisco, que era, na verdade, a melhor do país, mas pertencia ao Estado, pertencia ao governo, portanto, ele tinha direito de estudar lá. E foi fazer a matrícula dele e foi imediatamente recusado pelos estudantes, a maioria, pelos professores e pela direção. Sabendo que era uma escola pública, ele falou, não, então eu vou ficar como ouvinte.
E ficou o Luiz Gama lá chato, indo em todas as aulas, assistindo tudo, maltratado e destratado, por professores e alunos. Mas tanto aprendeu que fez um concurso para a polícia e passou como escrivão pela sua excelente caligrafia, sua excelente gramática, seu excelente conhecimento do idioma. Ele se tornou escrivão de polícia. Era muito bem quisto, inclusive, pelo chefe da polícia. E conquistou também, de imediato, o direito de se tornar o que chamavam de rábula. Era um advogado que não era advogado. Ele podia fazer a representação como advogado na primeira instância. Quando precisasse de uma segunda instância, ele tinha que pegar alguém para fazer, mas poderia fazer a representação em primeira instância e se tornou, então, um rábula em São Paulo. Muito inteligente, foi pesquisar na legislação e descobriu que existia uma lei feita por um maçom chamado Eusébio de Queiroz, a Lei Eusébio de Queiroz, que dizia que não se podia mais traficar negros depois de determinada data, da data da aprovação da Lei Eusébio de Queiroz. E ele passou a pegar os negros que tinham chegado ao Brasil depois da lei e falou: ó, esse cara aqui não é escravo, porque ele não é filho de escravo, então ele foi traficado ilegalmente. E começou a conseguir libertar os escravos trabalhando como rábula. Ele chegou em uma única ação, que ele moveu, uma única ação, libertar 217 escravos. Foi a maior libertação coletiva de escravos ocorrida em todo o mundo ocidental de que se tem a notícia. Ninguém conseguiu fazer isso. Luiz Gama libertou mais de 500 escravos. Nunca cobrou nada de ninguém. Ele disse: eu vou fazer de graça para livrar as pessoas de uma desgraça. Não só ele fazia as ações, como ele ajudava financeiramente famílias que tinham problema. Dava aconselhamentos até a casais de escravos. Ele era muito bem-quisto. E ele era muito inteligente. E ele fazia questão, porque ele tinha se entrosado tão bem com alguns poucos alunos da Faculdade de Direito do Lago de São Francisco, em que ele acabou integrando a Ordem Maçônica e foi fundador da Loja América, junto com os maiores expoentes que existiam em São Paulo. O grão-mestre do Grande Oriente de São Paulo era ninguém menos do que o governador, presidente da província de São Paulo, o saudoso Saldanha Marinho. Saldanha Marinho era uma pessoa tão influente e tão bondosa que ele recebeu 2 estudantes que vieram da Bahia. Um que era amigo do pai dele, amigo de maçonaria, que chamava-se Rui Barbosa. Na verdade, ele recebeu esse e o outro, que ele falou: vamos ter que esperar. Aí o Barbosa falou para o pai: pai, não vou ficar aqui morando no palácio do governador, eu preciso desse meu outro amigo baiano que está aí também, quero alugar um apartamento para mim, outro para ele, 2 quartos do lado, tá excelente. Alugaram 2 quartos, ficou Rui Barbosa num quarto e Castro Alves no outro. Os 2 foram para a Loja América. Luiz Gama simplesmente foi um dos primeiros veneráveis da Loja América. Você imagina esse descendente de escravo sendo venerável de uma loja onde tinha Rui Barbosa, Castro Alves, além de ter Joaquim Nabuco e mais uma pleiade de grandes nomes da história da literatura e do abolicionismo no país. Como venerável da Loja América, ele iniciou um movimento que culminou no discurso de Rui Barbosa, que determinou o seguinte: não vai poder fazer parte da loja mais quem não libertar os filhos que venham a nascer de suas escravas. Rui Barbosa, junto com Luiz Gama, anteciparam a lei do ventre livre e não iam aceitar mais como maçom naquela loja, para iniciar, quem tivesse escravos. Não apenas foi esse grande advogado, esse grande maçom, Luiz Gama foi 7 vezes venerável da loja. Quando Joaquim Nabuco morreu, ele era o venerável. 7 vezes venerável. Como também se tornou jornalista.
pegou os irmãos da loja, abriu os jornais, uma redação, algumas redações, pelo menos 2 jornais ele tinha participação direta como sócio, em outros ele escrevia ocasionalmente, e tanto a loja América quanto as redações dos jornais funcionavam também como esconderijo de escravos que estavam escravizados injustamente, cujas ações judiciais os juízes e desembargadores não deixavam prosperar e eles ajudavam na fuga dos escravos. Escondiam os escravos e à noite os levavam a um quilombo em Santos. Os escravos ficavam escondidos tanto na loja maçônica quanto nas redações dos jornais, que eram até maiores do que deviam ser, justamente para acolher essas pessoas. E quando a polícia ia agir, Luiz Gama estava lá com o policial até ser expulso da polícia. Não teve jeito, teve uma intervenção federal, ninguém segurou e os expulsaram da polícia. Ainda assim, a polícia não conseguia agir quando descobria que um escravo estava na redação do jornal. Porque às vezes cercava o prédio e chegava ali na janela, na sacada, na verdade, e chegava um orador, daqueles como Rui Barbosa, chamando o povo impedia a entrada da polícia. Chegava um orador, isso está narrado na história, como Castro Alves, e começava a discursar e convocar o povo. Esse era o nível da época em que se vivia. Então, Luiz Gama foi, infelizmente, apagado. Ele foi cancelado da história durante mais de 100 anos, apesar desse brilhante trabalho que ele fez. Ele foi cancelado pelos comunistas, porque era maçom. Pelos integralistas, porque era maçom. Os comunistas diziam, aliás, seguiam Trotsky, que dizia que a maçonaria era um organismo burguês que não combinava com a ditadura do proletariado. Os integralistas consideravam que os grandes inimigos deles eram os comunistas, os judeus e os maçons. E esses caras que dominaram o século XX apagaram a história de muitos maçons, inclusive, principalmente, a de Luiz Gama, que ainda tinha um problema. Ele era negro. Manuel Bandeira, quando fez sua antologia da poesia brasileira, simplesmente eliminou o nome de Luiz Gama dessa antologia, dessa lista dos grandes poetas brasileiros. Sequer o considerou. E Luiz Gama, como eu disse, foi o primeiro grande cancelado e o maior cancelado da história do Brasil. 130 anos de cancelamento da sua história fabulosa. Um cara que tinha como amigo um músico como Carlos Gomes, respeitado até no Rio de Janeiro, extremamente, por André Rebouças, que era um engenheiro também abolicionista, por José do Patrocínio, que pedia a ele orientação de como agir no Rio de Janeiro. Mas, apesar de toda essa história, ele teve esse cancelamento, que, na verdade, só veio acabar há pouco tempo. Depois, volto a dizer, de mais de 130 anos. Tenho aqui as datas. Em 2015, finalmente, 2015, a Ordem dos Advogados do Brasil reconheceu Luiz Gama como advogado. Depois de 130 e tantos anos. Em 2017, a Faculdade do Largo de São Francisco, tentando fazer uma retratação histórica, deu nome a ele a uma sala de aula. Mas, em 2018, ele finalmente passou a integrar o Panteão dos Heróis da Pátria. O livro dos panteões dos heróis da pátria. Também em 2018, finalmente, o Sindicato dos Jornalistas de São Paulo o reconheceu como jornalista. E agora, há pouco tempo, em torno de 4 meses, menos de 4 meses, no dia 29 de junho de 2021, a Universidade de São Paulo, que havia negado a ele a vaga como estudante de Direito, concedeu a ele
o título de doutor honoris causa. O primeiro negro brasileiro a conseguir esse título. O segundo negro do mundo a conseguir esse título. Porque a USP fez questão de, mais de 10 anos antes, dar o título para o Mandela, mas nunca tinha pensado em dar o título para o Luiz Gama. E, felizmente, essa injustiça foi desfeita com a concessão desse título de doutor honoris causa, passando, portanto, a ser bacharel em Direito, passando, portanto, a ser jornalista, também por Direito, passando a ser doutor e passando a ser reconhecido como herói da pátria brasileira. Ele morreu no dia 24 de agosto de 1882, dia de São Bartolomeu, que foi um dos discípulos de Jesus, que, por coincidência, é o padroeiro dos alfaiates e dos sapateiros, as duas profissões que ele exerceu como escravo. Na região dele do Nordeste tem uma lenda de que nesse dia, no dia de São Bartolomeu, o diabo caminha pela terra aprontando todas as suas maldades e fazendo tudo de ruim que ele possa fazer. Então, como eu disse, ele morreu no dia de São Bartolomeu, que era o padroeiro dos alfaiates e sapateiros, que foram as duas profissões que ele exerceu quando ele era escravo. E ele só sobreviveu realmente na memória dos maçons durante todo esse período até a década passada. Esse foi Luiz Gama, esse foi um grande herói nacional, reconhecidamente um grande herói nacional, um dos maiores maçons que a história já conheceu e que estava tão apagado, foi tão apagado durante tanto tempo, durante mais de um século. Volto a dizer, o maior cancelamento já feito contra um ser humano na história do Brasil e talvez até na história mundial. Deixo em aberto aos irmãos para qualquer tipo de pergunta. Bom, meus irmãos, antes da gente abrir a palavra para os demais irmãos, eu gostaria de passar a palavra para o nosso venerável mestre para algumas considerações iniciais. A gente gostaria de agradecer ao nosso irmão Aurélio pela brilhante palestra realizada e nós vamos passar a coordenação das perguntas do nosso irmão Dácio. O irmão que quiser fazer alguma colocação estará à disposição para fazer o questionamento. Só para fins de organização, meus irmãos, se o irmão quiser fazer alguma pergunta, basta levantar a mão que eu concederei a palavra. Irmão Sérgio Murilo, a palavra está com você. Aurélio, como a gente conversou, eu sei que você estudou aí mais de 2.000 páginas sobre ele, né? Na sua fundamentação teórica aí, nos seus estudos, o que você considera como o maior legado deixado por Luiz Gama? O maior ensinamento deixado por ele? Olha, tirando de lado o ensinamento histórico da luta que ele travou pela liberdade, da luta que ele travou pela justiça, pela igualdade, pela fraternidade que ele desenvolveu, eu diria que foi a luta pessoal que ele travou para chegar onde chegou. Foi o nunca desistir. Foi o nunca achar que era impossível. Como diz a famosa frase, na hora não sabia que era impossível, foi lá e fez. Esse desafio pessoal que ele conseguiu, que Luiz Gama conseguiu, pouquíssimas pessoas, eu citei alguns ícones históricos aqui, né? Pouquíssimas pessoas conseguiram. E eu vou dizer, eu não conheço ninguém que tenha sido escravo que assim tenha conseguido. Mesmo na Roma Antiga, heróis como Espartacus, por exemplo, conseguiram libertar parte do seu povo, mas terminaram mortos em sacrifício. Não por acaso, Luiz Gama, quando escrevia seus textos nos jornais, utilizava
como um dos seus apelidos, Espartacus. Então, Luiz Gama foi Espartacus que deu certo. Esse seu espírito de luta contra dificuldades pessoais, contra dificuldades sociais, contra as dificuldades sistemáticas de uma época, de uma geração. Para mim, é o legado que ele deixa para todos nós. Ok, irmão? Mais algum irmão quer fazer uso da palavra? Nosso venerável mestre tem uma questão a ser colocada. Irmão Geraldo, por favor. Aurélio. Pois não? Eu gostaria de saber duas coisas. Primeiro, qual o relacionamento dele com Joaquim Nabuco? E gostaria de saber também se Joaquim Nabuco era maçom da Loja América de São Paulo. A gente sabe que Joaquim Nabuco foi um grande abolicionista também. E era um abolicionista que frequentava a nossa região. Eu não sei se a maioria dos colegas sabem, dos irmãos sabem, mas Joaquim Nabuco foi amante de Eufrásia Teixeira Leite, que foi criada aqui próximo a gente, em Vassouras. E eles não conseguiram levar avante o casamento porque o pai de Eufrásia era contra o casamento. Qual era o relacionamento de Luiz Gama com Joaquim Nabuco? Muito ruim. Muito ruim. Ali, bom, Joaquim Nabuco, como você citou, essa história de Vassouras, eu já escrevi um artigo até sobre ela, né? Isso foi tema de um livro, se não me engano, do José de Alencar, mas vamos pegar a coisa da relação do Joaquim Nabuco com Luiz Gama. Muito ruim. Pelo seguinte, Joaquim Nabuco, ao contrário de Luiz Gama, nunca viu escravidão óbvia, ele era branco. E o pai de Joaquim Nabuco era um grande empregador, entre aspas, de escravos, explorador de escravos, né? Joaquim Nabuco teve uma excelente formação, estudou na Europa, ele se formou em Yale, então vocês terem uma ideia, ele teve uma pós-graduação, né, um mestrado, em Yale, nos Estados Unidos. E, embora ele tenha realmente passado na Loja América, os períodos de relação que ele teve com Luiz Gama foram muito ruins. Luiz Gama não cita ele em momento nenhum como abolicionista. Ele não cita Luiz Gama em momento nenhum como abolicionista, porque Luiz Gama arrumou uma briga, uma grande discussão quando, na maçonaria, chamou o pai de Joaquim Nabuco de traficante de escravos, porque ele estava trazendo escravos de fora em pleno período da lei Eusébio de Queiroz, que havia proibido o tráfico de negros no Brasil. Então, a relação entre os dois era muito ruim. Foram dois grandes líderes abolicionistas. Joaquim Nabuco, embora aproveitasse, obviamente, do dinheiro do próprio pai, ele não concordava com o fato do pai ter escravos, mas, por o fato de ele ser filho, ele não perdoou quando Luiz Gama corretamente cobrou que o pai de Joaquim Nabuco não podia continuar traficando escravos no Brasil. Provavelmente Aurélio, na sua pesquisa, viu esse poema, que é um poema do Luiz Gama, que é do Luiz Gama, que diz "Quem sou eu?", né? A introdução desse poema é feita por Zalvar, que diz: "Quem sou eu? Que importa quem? Sou um trovador proscrito, que trago na fonte escrito esta palavra a ninguém." E esse poema, ele é longo, se os irmãos quiserem depois pesquisa, mas o início dele para mim, foi muito apaixonante. Ele diz o seguinte: "Amo o pobre, deixo o rico, vivo como o tico-tico. Não me envolvo em torvelinho, vivo só no meu cantinho. Da grandeza sempre longe, como vive o pobre monge. Tenho muito poucos amigos, porém bons, que são antigos. Fujo sempre a hipocrisia, a sandice e a fidelguia." Que continua, é um poema que eu aconselho aos irmãos, vale a pena tá lendo esse poema de Luiz Gama. Desculpa, Aurélio, me permite, mas eu tive a ousadia de tentar contribuir de alguma forma. A ousadia nenhuma, uma contribuição muito grande, porque nós não falamos da contribuição literária de Luiz Gama, e você acabou de citar um grande poema dele, né? Um poema
que é o protótipo de um poema romântico, inclusive dentro da sua rima, porque Luiz Gama antecipou o modernismo e alguns poemas deles não tinha rima e métrica exata, como era dado aos românticos. E ele não tinha a delicadeza, entre aspas, né? Vamos dizer assim, de Castro Alves. Eu vou dizer que ele não usava a força da poesia como Castro Alves. O Castro Alves era muito inspirado em Victor Hugo, então os poemas dele, como Navio Negreiro, eram poemas denúncias, eram poemas para ser declamados nas esquinas, né? Enquanto Luiz Gama fazia poemas reflexivos como este e fazia poemas sacaneando todo mundo, a sociedade na época. Ele sacaneava os juízes, desembargadores, os políticos, né? Ele tinha a verve de um Gregório de Matos Guerra, né? Tirando a época que era barroca de Gregório e romântica de Luiz Gama. Mas ele gostava muito, muito do satírico. Ele satirizava a hipocrisia social da época de uma maneira incrível. Isso foi uma marca característica dele. E tinha, ao mesmo tempo, essa sensibilidade de tentar dizer quem eu sou, né? Quem sou eu, nesse poema que você acabou de citar. Então, ele tinha essas duas vertentes, era considerado um pouco moderno demais por alguns autores, até que prefaciaram livros dele, pelo fato de supostamente as rimas dele não ocorrerem em todas as métricas, né? E, ao mesmo tempo, foi esquecido por um modernista como Manuel Bandeira, em 1946, né? Conforme eu citei aqui. Mas é muito rica a literatura dele, é muito rica a poesia dele, é muito forte a sátira dele, e a prosa dele também era sensacional, porque às vezes ele fazia prosa sob forma de notícia. Uma vez ele noticiou a morte de 4 escravos em Paraíba do Sul, nossa cidade vizinha, né? E ele noticiou jornalisticamente e, ao mesmo tempo, quando fosse noticiário policial, que não existia antigamente, ele passou a cobrir o noticiário policial do que acontecia com os negros. O que esses 4 negros tinham feito? Eles tinham matado o dono da fazenda, que os torturava, e se apresentaram à polícia para poder serem presos. Eles queriam serem presos. Mas aí a delegacia foi invadida, lincharam e mataram eles, né? Mas a intenção deles era ficar preso, porque era muito comum, especialmente na região do Vale do Café, em Volta Redonda, Barra Mansa, em Paraíba do Sul, Valença, Vassouras, Bananal, Pinheiral, era muito comum que os presos cometessem crimes, se apresentassem à delegacia, os escravos cometessem crimes, se apresentassem à delegacia para ser preso, porque a vida na prisão era melhor do que a vida na senzala. Aurélio, deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe como Luiz Gama transitava dentro da maçonaria em relação aos maçons escravagistas? Porque sabe que a maçonaria congregava todos os tipos de maçons, os escravagistas e os abolicionistas. Como é que ele transitava entre esses maçons? Olha, teve uma convenção, a primeira convenção republicana em Itu, em São Paulo, né? E que era composta pelos membros do Partido Republicano. Ele era republicano e a maioria era de maçons. E quando ele viu os fazendeiros defendendo que não se devia fazer a lei do ventre livre e muito menos a abolição da escravatura, ele, que havia sido convidado para ser orador daquela palestra pelos próprios maçons, ele abandonou o local, ele foi embora de Itu, ele foi embora da palestra, e foi quando ele fundou o chamado Movimento Radical, que passou a incluir maçons que eram mais aferradamente contra a escravidão. Mas ele realmente bateu de frente disso com Joaquim Nabuco, que era a favor da libertação dos escravos, mas por causa do pai de Joaquim Nabuco. Ele não perdoava ninguém. Ninguém vai pensar aqui que Luiz Gama era o preto bonzinho que sapateava na senzala. Não, ele não era esse cara, não. Ele era um guerreiro. Infelizmente, a esquerda pagou ele para colocar no local um personagem do filme Avatar, que é Zumbi do Palmares, né? Que tinha escravo e que matou o Gangazumba. E a esquerda passou a endeusar uma mulher chamada Dandara, que nunca existiu, também é personagem do filme Avatar,
quando, na verdade, o grande herói negro do Brasil era o Luiz Gama. Ele não levava desaforo para casa, não. Não é por acaso, quando mandaram ele embora da faculdade de Direito, ele falou, não, o direito meu está aqui. Eu vou assistir todas as aulas. O diploma vocês podem colocar naquele lugar, agora, de formar eu vou. Então, ele tinha essas divergências, ele batia de frente, mas quero lembrar que a maçonaria era, em sua maioria absoluta, composta de abolicionistas. Do contrário, ele não teria sido 7 vezes venerável da principal loja de São Paulo. Irmão Aurélio, se me permite também a impertinência, gostaria de citar, já falando de maçonaria, um trecho desse mesmo poema de Luiz Gama, do Bode? Que é do Bode, que é muito eu legal. Acho que é muito pertinente nesse momento, que ele diz, vou só uma parte dele: se negro sou ou sou bode, pouco importa o que isso pode. Bode há de toda casta, pois que a espécie é muito vasta. Há cinzentos, arrajados, baios, pampas e malhados, bode negros, bodes brancos, e sejamos todos francos, uns plebeus e outros nobres, bodes ricos, bodes pobres, bodes sábios, importante, e também alguns tratantes. É verdade. É muito interessante que no mundo profano todo mundo diz que os historiadores dizem, de Caio Prado Júnior a Sérgio Buarque de Holanda, que os bodes eram o apelido dos negros na época. Isso não tem consistência nenhuma, porque ele diz bodes pretos, bodes brancos. É muito mais provável que ele estivesse se referindo aos maçons. Historiadores profanos do século XX, né, não faziam a menor ideia, né, do que ele estaria dizendo nesse poema. Né? Não tem lógica dizer que não, esse poema, o bode era como era chamado negro na época, então não quer dizer isso, que é todo mundo igual. Não, nada disso. Quando ele fala bode preto, bode branco, se fosse o apelido do negro, ele não ia falar bode branco, né? Bode rajado. Então, esse é o tipo da parte totalmente satírica. Esse é o Gregório de Matos Guerra encarnado em Luiz Gama. E a minha opinião, é óbvio que eu não tenho evidências históricas disso, mas a minha opinião é que ele estava falando exatamente dos maçons. Talvez principalmente na parte que ele fala de alguns tratantes. Dos primos, né? Dos primos. Isso é uma questão minha, tá, gente? É minha. Ponho na minha conta. Opinião pessoal. Esse poema é muito interessante, ele é muito bacana, é muito interessante. O sarcasmo dele, a veia satírica de Luiz Gama se manifesta plenamente aí. Mais algum irmão tem alguma pergunta, alguma colocação, alguma contribuição? Eu gostaria de manifestar. Vai lá, Meira. Inicialmente, gostaria de parabenizar o nobre, culto e douto palestrante, que, como sempre, nos traz esses temas maravilhosos que nos engrandecem muito. Né? Mas eu gostaria só de acrescentar, principalmente para os irmãos que não têm intimidade com o direito, a questão do Rábula, né? Porque o Rábula ele é a figura do advogado que não era advogado, que ele não foi bacharel, vamos dizer assim, não concluiu um curso de direito, mas que entendia muito de legislação, e ele era inscrito na Ordem dos Advogados. E o nosso Luiz Gama, ele muito bem ocupou essa figura na sua história, considerando que ele tentou, mas não conseguiu ser acadêmico de direito, devido à questão racial que imperava na época, né? E nesse contexto, eu fico assim muito, muito satisfeito e honrado de ter um elemento desse nível, né, na nossa profissão aqui, mais os outros parceiros advogados aqui do nosso grupo aí. Toda sorte, um grande e um fraternal abraço em todos aí. Parabéns, Aurélio, e ao Venerável pelo tema que nos traz à baila aí. Obrigado, meu irmão. E só lembrando que tinha um outro maçom, que era muito amigo de Luiz Gama, e mesmo após essa grande contenda, ele continuou sendo amigo de Luiz Gama, que foi José Bonifácio, moço, né, que era
parente do antigo José Bonifácio, nosso José Bonifácio e Silva, né? Ele era sobrinho. José Bonifácio, moço, também era maçom e era advogado. E nessa ação coletiva que o Luiz Gama vence, a favor de 217 negros que estavam escravizados. O advogado do fazendeiro, incrivelmente, era José Bonifácio, o moço, seu amigo da mesma loja e abolicionista. Ficou muito mal entre os maçons na época, porque defendia a causa, e ficou pior ainda entre os seus companheiros de direito, porque ele era considerado um gênio, e perdeu a causa para o Rábula, que era Luiz Gama, seu colega de loja. Interessante, né? Muito interessante. Meus irmãos, alguém quer fazer alguma pergunta? Eu não sei se o irmão Arthur ainda está, parece que ele caiu. Tá? Então, já que nenhum irmão quer fazer mais nenhuma pergunta, antes de passar a palavra para o venerável, Aurélio, em meu nome pessoal, muito obrigado pelo banho de cultura. Com certeza eu saio daqui muito mais informado do pouco que eu li sobre Luiz Gama. A primeira palavra para você, para as suas considerações finais, para depois ele poder formalmente encerrar a nossa sessão virtual. Apenas agradecer a participação dos irmãos. Quero me desculpar se algo faltou. Quero me desculpar se exagerei no tempo. E quero me desculpar com o Luiz Gama por ter falado tão pouco sobre o trabalho tão bonito que ele fez, mas eu tenho certeza que os irmãos vão se debruçar muito sobre a história dele, porque é muito interessante. E a ideia era realmente só lançar a semente, acender a fagulha, porque a história explosiva de Luiz Gama nunca vai sair da mente de vocês e nunca vai sair da mente de nenhum brasileiro que tenha conhecido um pouquinho, uma leve fagulha da história desse grande herói da nossa pátria. Muito obrigado aos irmãos e muito obrigado especial ao nosso venerável mestre. Não havendo que queira se manifestar, passamos a palavra ao venerável mestre para suas considerações finais. Bom, gente, eu gostaria de agradecer ao Aurélio pela brilhante e interessante palestra sobre Luiz Gama e agradecer a presença de todos os irmãos que participaram dessa sessão online. E por hoje é isso aí. Se gostou, comenta, favorita e compartilha para que a gente possa ganhar relevância. Um grande abraço e até a próxima.